Álvaro Montenegro tinha tudo: bilhões no banco, empresas poderosas, um sobrenome respeitado. Mas, em uma única noite, tudo mudou. Um acidente, e a culpa esmagando seu peito, como um peso impossível de carregar. Em poucas semanas, o milionário estava dormindo nas ruas, invisível, destruído. Até que uma menina de apenas 5 anos apontou para ele, deitado em um banco de praça, e disse para a mãe: "Mamãe, é ele, o homem que me salvou." E o que Dulce Soares, uma faxineira que criava 2 gêmeas sozinha, decidiu fazer naquele instante, mudaria a vida de todos para sempre. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. A noite estava escura quando tudo desabou. Álvaro Lacerda Montenegro segurava o volante com uma mão e o celular com a outra, discutindo números e prazos enquanto o carro cortava a avenida iluminada de São Paulo. Ao seu lado, Afonso Montenegro observava o filho com aquele olhar de pai que conhece cada defeito e ainda assim ama sem limites. "Álvaro, desliga esse telefone", pediu Afonso pela 3ª vez naquela noite, a voz calma, mas firme. "A empresa não vai acabar se você parar de trabalhar por 1 hora. Só mais 1 minuto, pai." "É sobre o contrato da Zona Leste", respondeu Álvaro, sem tirar os olhos da pista, o fone quase escorregando entre o ombro e a orelha. Afonso suspirou. Conhecia bem aquele comportamento. Álvaro sempre fora assim desde que assumira parte dos negócios da família. Obcecado, incansável, distante de tudo que não fosse planilhas e reuniões. O velho empresário se lembrava de quando o filho era apenas um menino que corria pelo jardim da mansão, rindo alto, sem essa armadura de seriedade que agora carregava. "Você está igual ao seu avô", disse Afonso, tentando arrancar um sorriso. Ele também achava que o mundo parava se ele parasse, mas Álvaro não estava ouvindo. Do outro lado da linha, alguém gritava sobre um atraso na entrega de materiais. Ele aumentou o tom de voz, irritado, gesticulando com a mão livre, enquanto o carro acelerava sem que ele percebesse. "Eu não quero desculpas, quero soluções", bradou Álvaro, e foi nesse exato momento que seus olhos se desviaram da estrada. 1 segundo. Apenas 1 segundo de distração. O semáforo mudou de amarelo para vermelho, mas Álvaro não viu. Um carro cruzou a frente. O barulho dos freios rasgou a noite como um grito desesperado. Afonso teve tempo apenas de gritar o nome do filho antes do impacto. O mundo virou de cabeça para baixo. Vidros estilhaçados voaram em todas as direções. Metal retorcido. O cheiro forte de borracha queimada invadiu o ar. O celular de Álvaro foi arremessado para algum lugar distante, ainda conectado, com vozes gritando do outro lado, sem que ninguém mais pudesse responder. Quando tudo parou, o silêncio era pior que o barulho. Álvaro abriu os olhos devagar, sentindo um gosto ruim na boca. A dor latejava em seus braços, nas costelas, mas ele conseguia se mexer. Virou a cabeça para o lado, ainda tonto, e o que viu fez seu coração parar. "Pai! Pai!" gritou, tentando se soltar do cinto de segurança com mãos trêmulas. Afonso estava imóvel, a cabeça inclinada para o lado, os olhos fechados, o rosto coberto de pequenos cortes. Não respondia, não se movia. "Pai, por favor, abre os olhos." A voz de Álvaro saiu quebrada, desesperada. Ele conseguiu se soltar e se inclinou sobre o pai, tocando seu rosto com dedos tremendo. "Pai, me olha! Eu estou aqui!" Nada. Pessoas começaram a se aproximar do carro destruído. Alguém gritou para chamar uma ambulância. Luzes vermelhas e azuis começaram a piscar ao longe, cada vez mais perto. Mas para Álvaro, tudo aquilo parecia acontecer muito devagar, como se o tempo tivesse se quebrado junto com o carro. Ele segurou a mão do pai, apertando com força como se pudesse trazê-lo de volta apenas com aquele toque. "Eu sinto muito", sussurrou a voz engasgada. "Eu devia ter escutado você. Eu devia ter desligado aquele maldito telefone."
Os paramédicos chegaram rapidamente, afastando Álvaro com firmeza, mas sem brutalidade. Ele assistiu, paralisado, enquanto colocavam uma máscara de oxigênio em Afonso e o retiravam cuidadosamente do veículo. As mãos dos profissionais se moviam rápido, checando sinais vitais, conectando aparelhos. "Ele está vivo?" perguntou Álvaro, a voz saindo mais alta do que pretendia. "Alguém me responde. Ele está vivo?" "Está vivo, mas precisamos levá-lo agora", respondeu uma paramédica de olhar sério, já empurrando a maca para dentro da ambulância. Álvaro tentou subir junto, mas outra equipe o segurou. "Senhor, você também precisa ser examinado." "Eu estou bem. Preciso ir com meu pai." "Você está machucado. Precisa de atendimento." Mas Álvaro não sentia dor. Só culpa. Uma culpa que já começava a crescer dentro do peito como uma planta venenosa, enraizando-se em cada canto de sua alma. Enquanto a ambulância partia com sirenes altas pela noite, Álvaro ficou ali parado no meio da avenida, cercado por destroços de metal e vidro, olhando as luzes vermelhas se afastarem. As pessoas falavam à sua volta, mas ele não conseguia escutar nada além da última coisa que o pai havia dito: "Desliga esse telefone." E ele não tinha desligado. Naquela noite, no hospital, enquanto médicos corriam de um lado para o outro, Álvaro descobriu que Afonso havia entrado em coma profundo. As palavras do neurologista ainda voltavam em sua cabeça quando ele finalmente se sentou em uma cadeira fria do corredor. "Estado grave. Não sabemos quando ele vai acordar. Se é que vai acordar." Ele baixou a cabeça e pela primeira vez em anos chorou. Os dias seguintes se arrastaram como anos. Álvaro não saiu do hospital. Não comia direito, não dormia. Passava horas sentado ao lado da cama do pai, observando aquele rosto tranquilo demais, conectado a tubos e máquinas que apitavam em intervalos regulares. Ele segurava a mão de Afonso e falava baixinho, mesmo sabendo que talvez não fosse ouvido. "Eu lembro quando você me ensinou a andar de bicicleta. Eu caí tantas vezes que você ficou com medo de eu desistir. Mas você não deixou, ficou do meu lado até eu conseguir." Silêncio. Apenas o bip constante dos monitores cardíacos. "Agora sou eu que preciso ficar do seu lado", continuou Álvaro, a voz falhando. "Eu não vou desistir de você, pai. Não vou." A porta do quarto se abriu com um rangido seco. Álvaro nem precisou olhar para saber quem era. Conhecia aqueles passos firmes. Augusto Montenegro entrou no quarto com o terno impecável, os cabelos perfeitamente penteados, o rosto controlado. Ele olhou para o irmão mais novo com uma expressão que Álvaro não conseguiu decifrar completamente. Havia preocupação ali, sim, mas havia algo mais. "Você está aqui desde ontem", disse Augusto cruzando os braços. "Precisa ir para casa, tomar um banho, descansar. Eu não vou deixar ele sozinho. Ele não está sozinho. Tem uma equipe inteira cuidando dele." Álvaro finalmente levantou os olhos e Augusto viu ali algo que nunca tinha visto antes no irmão. Uma fragilidade profunda, quase infantil. "Foi culpa minha, Augusto." "Não foi. Foi sim. Eu estava no telefone. Eu não estava prestando atenção. Eu podia ter evitado tudo isso." Augusto respirou fundo. Parte dele queria consolar o irmão. Mas outra parte, uma parte que ele mesmo não gostava de admitir, sentia uma estranha satisfação ao ver Álvaro daquele jeito. Durante anos, Álvaro fora o favorito, o filho que sempre acertava, o talento natural para negócios, o que recebia os elogios do pai sem precisar se esforçar tanto quanto Augusto. E agora estava ali, destruído. "Você precisa se controlar", disse Augusto, a voz mais fria do que pretendia. "A empresa não pode parar. Temos responsabilidades." "A empresa?" Álvaro olhou para o irmão como se estivesse vendo um estranho. "De nosso pai está em coma e você está falando de empresa? Alguém precisa falar. Alguém precisa manter tudo funcionando enquanto você fica aqui se culpando." O tom frio pegou Álvaro de surpresa. Ele se levantou devagar,
as pernas bambas de tanto tempo parado. O que você quer dizer com isso? Augusto desviou o olhar por um instante, mas depois o fixou novamente no irmão, dessa vez com firmeza. Você estava dirigindo, você estava distraído. Isso é fato, Álvaro. Não importa o quanto você queira mudar o passado, o que aconteceu, aconteceu por causa das suas escolhas. As palavras foram dolorosas. Álvaro sentiu o ar faltar. Você acha que eu não sei disso? Você acha que eu não penso nisso a cada segundo? Eu acho que você precisa entender que não pode consertar isso ficando aqui olhando para ele. O que está feito, está feito. Álvaro deu um passo à frente, as mãos fechadas com força. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a enfermeira entrou apressada, interrompendo a tensão. Senhores, por favor, mantenham o tom baixo. Este é um ambiente hospitalar. Os dois se afastaram, respirando pesado. Augusto ajeitou o terno e se virou para sair. Eu vou assumir as reuniões desta semana, disse sem olhar para trás. Você não está em condições de tomar decisões importantes agora. E saiu, deixando Álvaro sozinho novamente. Mas as palavras ficaram. Elas grudaram em sua mente como cicatrizes invisíveis. Augusto estava certo. Ele tinha causado aquilo. Ele era o responsável. E talvez, só talvez, ele realmente não merecesse estar à frente de nada. Nos dias seguintes, Augusto começou a se mover com eficiência nos bastidores da empresa. Reuniões eram marcadas sem consultar Álvaro. Decisões eram tomadas apenas com a assinatura de Augusto. E quando alguém perguntava por Álvaro, a resposta era sempre a mesma, dita com um tom de falsa preocupação. Meu irmão está passando por um momento difícil. Precisamos dar espaço para ele se recuperar. Mas o que Augusto realmente estava fazendo era construindo uma narrativa. Uma narrativa em que Álvaro era instável, emocionalmente comprometido, incapaz de liderar. E quanto mais Álvaro se afundava na culpa, mais fácil ficava para Augusto tomar controle. Uma semana depois do acidente, Álvaro finalmente saiu do hospital por algumas horas. Ele precisava de roupas limpas, de documentos, mas quando chegou à mansão da família, encontrou Augusto no escritório do pai, sentado na cadeira que sempre fora de Afonso, assinando papéis com a caneta de ouro que o pai tanto estimava. O que você está fazendo? Perguntou Álvaro parado na porta. Augusto levantou os olhos, calmo, mantendo tudo funcionando, como sempre fiz. Essa não é sua cadeira. E não é mais a sua também. O silêncio que se seguiu foi enorme. Álvaro entendeu naquele momento que algo havia mudado. Não era apenas sobre a empresa, era sobre poder. E Augusto tinha gosto por ele. Álvaro saiu daquele escritório sentindo-se ainda menor. E foi exatamente isso que Augusto queria, porque no fundo, Augusto sempre acreditou que merecia mais. E agora, finalmente, estava pegando o que achava que era seu por direito. Álvaro tentou voltar. Tentou retomar as rédeas da empresa, participar das reuniões, tomar decisões, mas cada vez que entrava em uma sala de conferências, sentia todos os olhares pesando sobre ele. Alguns eram de pena, outros de julgamento. E ele não conseguia suportar nenhum nem outro. Durante uma reunião com investidores, ele travou no meio de uma apresentação. As palavras simplesmente não saíam. Ele olhou para os slides na tela, para as pessoas esperando, e tudo pareceu desconectar. Augusto, sentado ao lado, assumiu a fala com tranquilidade, como se aquilo fosse natural. Desculpem, meu irmão. Ele ainda está se recuperando do acidente. Os investidores concordaram, compreensivos. Mas Álvaro viu a verdade por trás daqueles olhares. Eles achavam que ele estava quebrado, fraco, incapaz. E talvez estivessem certos. Naquela noite, Álvaro tomou uma decisão. Ele se afastaria voluntariamente. Não merecia estar ali. Não merecia comandar nada enquanto o pai estava em uma cama de hospital, por culpa dele. Escreveu um e-mail simples, renunciando temporariamente às suas funções executivas. Enviou sem avisar ninguém. E saiu da mansão,
antes que alguém pudesse detê-lo. Mas o destino reservava mais um golpe. Enquanto caminhava pelas ruas do centro de São Paulo, perdido em pensamentos, Álvaro nem percebeu os dois homens se aproximando por trás. Quando sentiu a mão agarrando seu braço, já era tarde. Passa tudo. Rápido! Ordenou um deles, a voz baixa, mas ameaçadora. Álvaro nem reagiu. Entregou a carteira, o celular, o relógio. Tudo. Os homens fugiram correndo, deixando-o ali parado na calçada, vazio. E em vez de ir até uma delegacia, em vez de pedir ajuda, Álvaro simplesmente continuou andando, sem documentos, sem dinheiro, sem nada. Ele andou por horas. A noite caiu e ele continuou andando. Suas pernas doíam, mas ele não parava. Parecia que, se parasse, teria que encarar a realidade do que sua vida havia se tornado. Quando finalmente sentou em um banco de praça, já era madrugada. O frio da noite entrava através da camisa social rasgada. Álvaro olhou ao redor e viu outros homens dormindo em papelões, cobertos com jornais velhos, e pensou, eu mereço estar aqui. Nos dias seguintes, a queda foi rápida. Álvaro não procurou ninguém. Não ligou para Augusto, não voltou para casa. A vergonha era grande demais. A culpa era grande demais. Ele se convenceu de que aquilo era uma forma de pagar pelo que tinha feito, uma autopunição silenciosa. Ele dormia em bancos de praça, em marquises de lojas fechadas. Comia restos quando conseguia. Algumas pessoas ofereciam moedas, e ele aceitava sem dizer nada, o orgulho já completamente destruído. À noite, deitado sob as estrelas que mal se viam por causa da poluição luminosa da cidade, Álvaro pensava no pai. Será que Afonso ainda estava vivo? Será que tinha acordado? Ou pior, será que tinha piorado? Ele não tinha coragem de voltar para descobrir. Uma semana se passou. Depois, 2. Álvaro perdeu a conta dos dias. Seu rosto estava coberto por uma barba crescida e irregular. As roupas, antes impecáveis, agora estavam sujas e rasgadas. As mãos, que já assinaram contratos milionários, estavam calejadas e sujas. Ele se tornou invisível. Apenas mais um entre tantos que a cidade havia esquecido. E talvez fosse isso que ele queria, desaparecer. Deixar de existir como Álvaro Montenegro, o herdeiro, o empresário, o filho que destruiu tudo. Mas a vida tinha outros planos. Porque em uma tarde de sol quente, enquanto Álvaro descansava perto de um bairro residencial da periferia, tentando encontrar sombra debaixo de uma árvore, ele ouviu um grito de criança. Álvaro levantou a cabeça, ainda meio tonto de cansaço e fome. A poucos metros dali, uma menina pequena, de no máximo 5 anos, estava parada na calçada, congelada de medo. Um cachorro de rua, grande e agressivo, avançava na direção dela rosnando, os dentes à mostra. A menina não conseguia se mexer, só conseguia gritar. E Álvaro, sem pensar, agiu. Ele correu. Suas pernas fracas ganharam força de algum lugar desconhecido. Colocou-se entre a criança e o animal, abrindo os braços e gritando para afastar o cachorro. Sai! Vai embora! O cachorro hesitou, rosnando mais alto. Álvaro não recuou. Pegou um pedaço de madeira que estava no chão e bateu no asfalto, fazendo barulho. O animal finalmente desistiu e correu para longe, desaparecendo entre as casas. Álvaro se virou para a menina, que ainda estava tremendo. Ele se ajoelhou devagar para não assustá-la mais. Ei, está tudo bem agora, disse, a voz rouca de tanto tempo sem falar direito. Ele foi embora. Você está segura. A menina olhou para ele com olhos grandes e assustados. Tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Você está machucada? Perguntou Álvaro, checando se havia algum ferimento. Ela balançou a cabeça, ainda sem conseguir falar. Nem todo cachorro é mau, tá? Esse estava com medo também, mas ele já foi. Não vai voltar. A menina finalmente conseguiu soltar a voz, ainda trêmula. Obrigada. Álvaro sentiu algo estranho no peito. Algo que não sentia há muito tempo. Uma pontinha de propósito. De utilidade. De nada, pequena. Agora vai para casa, está bem?
e fica longe de cachorros que você não conhece. Ela concordou e correu de volta para dentro do quintal de uma casa simples. Álvaro a viu entrar e fechar o portão. Então ele se levantou, as pernas tremendo novamente, e voltou para debaixo da árvore. Não fazia ideia de que aquele momento mudaria tudo. Do outro lado da cidade, Dulce Soares Guedes limpava o chão de mármore de mais uma mansão. Era a 4ª casa do dia. Suas costas doíam, as mãos estavam vermelhas de tanto esfregar, mas ela não parava. Não podia parar. Tinha 2 filhas esperando por ela em casa e contas para pagar. Dulce era daquelas mulheres que carregava o mundo nas costas sem reclamar. Não porque fosse forte demais, mas porque não tinha escolha. Viúva há 3 anos, ela criava as gêmeas sozinha, com a ajuda da mãe, Dona Eulália. Enquanto passava pano no corredor, Dulce pensava nas meninas. Luma e Beatriz eram tão diferentes entre si que às vezes ela mesma se surpreendia. Luma era quietinha, vivia grudada nela, com medo de tudo. Já a Beatriz era o oposto. Falava sem parar, não tinha medo de nada, vivia inventando aventuras. Dulce, você pode limpar a sala novamente? Acho que ficou um pouco de pó nos móveis, pediu a dona da casa, uma mulher de meia idade, vestida com roupas caras demais para ficar em casa. Claro, senhora. Já vou lá. Dulce não discutia. Nunca discutia. Mas por dentro sentia o cansaço bater mais forte. Ela já tinha limpado aquela sala 2 vezes, mas precisava do dinheiro. Então voltou, pegou o pano e limpou tudo de novo, com o mesmo cuidado de antes. Quando finalmente terminou o trabalho e recebeu o pagamento, já eram 5 da tarde. Dulce pegou o ônibus lotado de volta para a periferia, espremida entre outras pessoas igualmente cansadas. Olhava pela janela e pensava em como a vida tinha mudado. Ela estudou, cursou arquitetura, sonhava em projetar casas, prédios, espaços que fizessem as pessoas felizes, mas engravidou no último ano da faculdade. O namorado se tornou marido, que jurou que ficaria ao lado dela para sempre, mas a vida tinha uma forma estranha de quebrar promessas. Dulce tentou voltar ao mercado de trabalho depois que o marido morreu, mas as portas já estavam fechadas. Ninguém queria contratar uma mãe de gêmeas para trabalhar em escritórios. Era muito compromisso, muita responsabilidade. E se as crianças ficarem doentes? Então ela aceitou o que apareceu: faxina, trabalho duro, honesto, mas que doía no corpo e na alma. Desceu do ônibus e caminhou pelas ruas do bairro até a casa da mãe. Era uma casinha simples, com um pequeno quintal nos fundos onde as meninas adoravam brincar. Bateu na porta e Dona Eulália abriu com um sorriso cansado, mas afetuoso. Oi, mãe. Oi, filha. Entra, as meninas estão no quintal. Dulce entrou e largou a bolsa pesada no sofá. Antes que pudesse tirar os sapatos, ouviu a voz animada de Beatriz gritando lá de fora. Mamãe! Mamãe chegou! E então as 2 apareceram correndo. Beatriz veio primeiro, como sempre, pulando no colo de Dulce com tanta força que quase a derrubou. Luma veio logo atrás, mais devagar, mas com o mesmo brilho nos olhos. Oi, meus amores, senti saudade de vocês. Eu também, gritou Beatriz. Vó deixou a gente brincar de casinha. E você, Lu, como foi o dia? Luma ficou quieta por um instante, olhando para a mãe com aqueles olhos grandes e sérios. Um cachorro veio para cima de mim hoje. O coração de Dulce parou. O quê? Você está bem? Te machucou? Não, mamãe, um moço salvou ela, explicou Beatriz, pulando de empolgação. Ele era um herói. Dulce olhou para a mãe, que estava parada na porta da cozinha. Mãe, o que aconteceu? Dona Eulália se aproximou, limpando as mãos no avental. Foi hoje de tarde. A Luma saiu do quintal sem eu ver. Um cachorro de rua foi para cima dela, mas apareceu um homem que espantou o bicho. Quando cheguei, ele já estava acalmando a menina. Quem era esse homem? Não sei, filha. Nunca vi ele por aqui. Estava com roupas velhas, barba grande.
Parecia estar passando necessidade, mas foi gentil com a Luma. Ficou com ela até ter certeza de que estava bem. Dulce abraçou as duas filhas com força, sentindo um alívio enorme, misturado com medo do que poderia ter acontecido. Ele disse que nem todo cachorro é mau, contou Luma baixinho, e que o cachorro estava com medo também. Dulce sorriu, emocionada. Quem quer que fosse aquele homem, ele tinha sido gentil com sua filha, e isso significava muito. A gente tem que agradecer a ele se ver de novo, disse Dulce, acariciando o cabelo de Luma. Ele salvou a Luma, mãe. Ele é um herói, repetiu Beatriz, séria pela primeira vez no dia. Dulce olhou para as duas meninas e sentiu o peito apertar. Elas eram tudo para ela, e pensar que algo poderia ter acontecido. Mas não aconteceu, graças a um estranho que apareceu no momento certo. Naquela noite, depois de dar banho nas meninas, fazer o jantar e colocá-las para dormir, Dulce sentou ao lado da cama e observou as duas dormindo. Luma estava enrolada no cobertor, o rosto tranquilo. Beatriz dormia de boca aberta, um braço jogado para fora da cama. Dulce pensou no homem que havia salvado Luma. Quem seria ele? Por que estava nas ruas? Será que tinha família? Será que alguém se importava com ele? 3 dias depois do incidente com o cachorro, Álvaro ainda vagava pelas mesmas ruas. Ele não sabia por que continuava naquela região. Talvez porque era menos movimentada que o centro. Talvez porque as pessoas ali não o reconheciam. Naquela tarde, Álvaro encontrou um lugar relativamente tranquilo. Um banco embaixo de uma árvore em uma pequena praça mal cuidada. Ele se deitou ali, usando o braço como travesseiro, e fechou os olhos. O cansaço vencia qualquer desconforto. O céu já estava escuro quando Dulce finalmente terminou o último trabalho do dia. Ela estava cansada, mais do que o normal, mas queria buscar as meninas logo. Odiava deixá-las muito tempo longe. Pegou o ônibus como sempre, mas desceu 2 pontos antes para passar pela casa da mãe. O caminho mais curto passava por uma pracinha que ela conhecia bem. Era pequena, meio abandonada, mas era corte de caminho. Luma e Beatriz vinham ao lado dela, cada uma segurando uma mão. Beatriz tagarelava sem parar sobre o desenho que tinha feito na casa da avó. Luma estava quieta, como sempre, mas de repente parou no meio do caminho. Mamãe, olha. Dulce seguiu o olhar da filha e viu um homem dormindo em um dos bancos da praça. Estava deitado de lado, usando o próprio braço como travesseiro. Mesmo na penumbra, dava para ver que as roupas eram velhas e rasgadas. A barba estava crescida. Era claramente alguém em situação de rua. Vamos, Lu, não podemos incomodar. Mas Luma soltou a mão da mãe e deu um passo à frente. Mamãe, é ele. Quem, filha? O moço que me salvou. É ele. Dulce parou. Olhou novamente para o homem no banco. Não conseguia ver o rosto direito por causa da barba e da posição em que estava. Mas Luma parecia ter certeza. É ele, mamãe. Eu reconheço. Foi ele que tirou o cachorro de perto de mim. Beatriz também se aproximou curiosa. É mesmo, mãe. É o herói da Lu. Dulce sentiu o coração apertar, olhou para as duas filhas e então para o homem dormindo sozinho naquele banco frio. A noite estava esfriando. Ele não tinha cobertor, não tinha nada além das roupas surradas que vestia. Ele salvou a Lu, mãe, disse Beatriz baixinho, e agora está sozinho. O papai ajudaria. A menção ao marido fez Dulce engolir em seco. Beatriz estava certa. Marcos teria ajudado. Ele sempre ajudava todo mundo. Era assim que ele era. E talvez fosse por isso que ela tinha se apaixonado por ele. Dulce olhou novamente para o homem. Todas as regras de segurança gritavam para ela ir embora, não se envolver, proteger as filhas. Mas algo mais forte falava mais alto. Empatia, humanidade, gratidão. Ela se aproximou devagar e parou ao lado do banco. Com licença, disse a voz firme, mas gentil. O homem não se mexeu. Dulce tocou levemente no ombro dele. Com licença, senhor. Dessa vez,
Ele acordou assustado, sentando-se rápido demais e quase caindo do banco. Olhou ao redor, desorientado, até que seu olhar encontrou Dulce e as duas meninas. Desculpe incomodar, disse Dulce. Minha filha disse que você foi quem ajudou ela há alguns dias, quando teve um problema com um cachorro. Álvaro piscou várias vezes tentando processar. Reconheceu a menina imediatamente e então olhou para a mulher. Havia algo familiar nela também. Ele tinha visto aquele rosto antes, mas não conseguia lembrar onde. Sim, foi eu. Eu sou a mãe dela e queria agradecer. Não precisa, eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Mas você fez, e isso importa. Dulce fez uma pausa, escolhendo bem as palavras. O senhor está bem? Precisa de alguma coisa? Álvaro desviou o olhar envergonhado. Estou bem. Não parece, disse Dulce, e a honestidade na voz não soou cruel, apenas verdadeira. Olha, eu sei que a gente não se conhece, e eu sei que você pode achar estranho, mas eu não consigo ir embora sabendo que você está aqui no frio sem ter comido nada. Álvaro finalmente olhou para ela direito, e foi nesse momento que reconheceu. Ela já tinha trabalhado em uma das casas da família dele, limpando o chão de mármore da entrada. Ele lembrava de ter passado por ela algumas vezes, sempre apressado, sem nunca parar para cumprimentar. E agora ela estava ali, oferecendo ajuda para ele. Eu não quero incomodar ninguém. Não vai incomodar. Minha casa é pequena, mas tem um sofá. Tem comida, tem um banheiro. É o mínimo que posso oferecer. Mamãe está falando sério, disse Beatriz empolgada. A gente quer ajudar. Luma apenas concordou com a cabeça, os olhos fixos em Álvaro, como se estivesse estudando cada detalhe do rosto dele. Álvaro sentiu um nó na garganta. Havia bondade demais naquele convite. Ele não merecia. Não merecia que uma mulher trabalhadora, com 2 filhas para criar, oferecesse o pouco que tinha para um desconhecido. Eu não posso aceitar. Pode sim, e vai, disse Dulce com firmeza. Você ajudou minha filha quando ela precisou. Agora deixa eu ajudar você. Álvaro olhou para as 3. A mulher com um olhar determinado, a menina falante com um sorriso no rosto e a menina quieta que ele tinha salvado, observando-o com confiança. E então, pela primeira vez em semanas, Álvaro fez uma escolha que não era movida por culpa ou autopunição. Fez uma escolha simplesmente humana. Está bem, eu aceito. Obrigado. Dulce sorriu. Não era um sorriso largo, apenas um pequeno gesto de satisfação. Ela estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar. Vamos então. Não é longe daqui. Álvaro se levantou com dificuldade, as pernas ainda dormentes. Beatriz já saiu andando na frente, falando sem parar sobre como a casa era legal e que ele ia gostar da comida da mãe. Luma caminhou ao lado dele, quieta, mas de vez em quando olhava para cima, como se conferisse que ele ainda estava ali. E Dulce liderava o caminho, com passos firmes e confiantes. Álvaro olhou para o céu escuro enquanto caminhava. As estrelas ainda estavam escondidas pela poluição da cidade, mas algo dentro dele começava a clarear. Ele não sabia se merecia aquela bondade, mas ia aceitar, porque talvez, só talvez, aquele fosse o primeiro passo para voltar a ser humano novamente. O apartamento ficava no 3º andar de um prédio simples, com paredes descascadas e escadas estreitas. Dulce abriu a porta e acendeu a luz, revelando um espaço pequeno, mas arrumado. Tinha uma sala com um sofá gasto, uma televisão antiga e algumas fotos emolduradas na parede. Entra, disse Dulce, fazendo sinal para Álvaro entrar. Não é muito, mas é nosso lar. Álvaro entrou devagar, como se tivesse medo de sujar alguma coisa. Bia, Lu, vão trocar de roupa enquanto eu preparo o jantar, ordenou Dulce, e as meninas obedeceram, correndo para o quarto. Dulce se virou para Álvaro. O banheiro é ali, tem toalha limpa no armário, e eu vou deixar umas roupas do meu marido na porta. Ele era mais ou menos do seu tamanho. Álvaro sentiu um aperto no peito ao ouvir "era".
Ele faleceu há 3 anos, explicou Dulce, como se tivesse lido a pergunta nos olhos dele. Acidente de moto. Sinto muito. Obrigada, agora vai. Toma um banho quente. Você precisa. Álvaro entrou no banheiro pequeno, mas limpo. Fechou a porta e ficou parado por um instante, olhando para o próprio reflexo no espelho embaçado. Quase não se reconheceu. A barba estava comprida e irregular. O rosto estava mais magro. Os olhos pareciam vazios. Ele ligou o chuveiro e entrou debaixo da água quente. A sensação era quase dolorosa depois de tanto tempo. A sujeira escorria pelo ralo, levando consigo semanas de rua. Ele esfregou a pele com força, como se pudesse apagar tudo o que tinha acontecido. Quando saiu, encontrou as roupas dobradas na porta. Uma calça de moletom, uma camiseta simples, cheiravam a amaciante. Ele vestiu tudo devagar, sentindo o tecido limpo contra a pele. Quando voltou para a sala, Dulce já estava na cozinha preparando o jantar. As meninas estavam sentadas no sofá, assistindo desenho animado. Senta aí com elas, disse Dulce, apontando para o sofá. Já está quase pronto. Álvaro sentou no canto do sofá, mantendo distância das meninas. Mas Beatriz não ligou para isso. Ela se aproximou e começou a conversar. Qual é o seu nome? Álvaro. Eu sou Beatriz, mas todo mundo me chama de Bia. E essa aqui é a Luma, mas a gente chama de Lu. Luma acenou com a mão, ainda tímida. Você tem filhos? Perguntou Bia, curiosa. Não tenho. E esposa? Também não. Então você mora sozinho? Álvaro hesitou. Eu morava. Agora eu não moro em lugar nenhum. Bia ficou quieta por um momento, processando. Por quê? Bia, não enche ele de perguntas, repreendeu Dulce da cozinha. Mas eu só quero saber. Álvaro surpreendeu a si mesmo ao sorrir. Era um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. Tudo bem, eu posso responder. Ele olhou para a menina. Eu perdi algumas coisas importantes e depois disso achei que não merecia mais ter uma casa. Todo mundo merece ter uma casa, disse Luma baixinho, e foi a primeira vez que ela falou desde que chegaram. As palavras da menina atingiram Álvaro de um jeito que ele não esperava. Ele engoliu em seco e apenas concordou. Talvez você esteja certa. O jantar foi simples. Arroz, feijão, ovo frito e salada. Mas para Álvaro, que há semanas comia apenas restos, era um banquete. Ele comeu devagar, saboreando cada garfada, tentando não mostrar o quanto estava faminto. Dulce observava discretamente. Havia algo naquele homem que não se encaixava. Ele falava bem, se comportava com educação. Não parecia alguém que sempre viveu nas ruas. Depois do jantar, as meninas foram dormir. Dulce voltou para a sala e sentou na cadeira de frente para o sofá onde Álvaro estava. Você não precisa me contar nada se não quiser, começou ela, a voz suave. Mas se quiser falar, eu estou aqui para ouvir. Álvaro ficou em silêncio por um longo tempo. Parte dele queria continuar guardando tudo, mas outra parte, uma parte cansada de carregar tanto peso sozinho, queria colocar tudo para fora. Eu causei um acidente, começou ele, a voz trêmula. Estava dirigindo, distraído, e bati o carro. Meu pai estava comigo. Ele entrou em coma. Dulce não disse nada, apenas ouviu. Depois disso, tudo desmoronou. Meu irmão me culpou, eu me culpei. Achei que não merecia mais nada, então me afastei de tudo. Fui roubado, perdi documentos, dinheiro, tudo, e acabei nas ruas. E você achou que ficar lá era uma punição justa? Álvaro olhou para ela, surpreso com a precisão da pergunta. Sim, mas não é, disse Dulce com firmeza. Errar não apaga quem você é, e fugir não cura ninguém. Eu destruí a vida do meu pai, por causa da minha negligência. Foi um acidente. Você não quis machucar ele, mas eu podia ter evitado se eu tivesse desligado aquele telefone, se eu tivesse prestado atenção. Sim, interrompeu Dulce. A vida inteira a gente pode ficar pensando nos sis,
Mas isso não muda o que aconteceu. O que você pode fazer agora é diferente. O que eu posso fazer? Você pode voltar, pode enfrentar, pode pedir perdão ao seu pai, mesmo que ele não esteja acordado para ouvir. Pode fazer melhor daqui para frente. Álvaro sentiu as lágrimas virem. Tentou segurar, mas não conseguiu. Elas escorreram pelo rosto sem controle. Eu tenho tanto medo, admitiu ele. Medo de que ele não acorde. Medo de que ele me odeie quando acordar. Medo de que eu não consiga ser melhor. Dulce se levantou e sentou ao lado dele no sofá. Colocou a mão no ombro dele, firme, mas gentil. Medo todo mundo tem, mas coragem não é não ter medo. É fazer o que precisa ser feito, mesmo tendo medo. Álvaro olhou para ela através das lágrimas. Como você é tão forte. Dulce riu baixo. Eu não sou forte. Eu só aprendi que a vida não dá escolha. Ou você levanta e continua, ou você fica para trás. E eu tenho 2 meninas que dependem de mim. Então eu levanto. Todo dia. Eles ficaram ali sentados em silêncio por um tempo. Finalmente, Dulce se levantou. Você dorme no sofá hoje. Amanhã a gente conversa mais. Mas por agora descansa. Você precisa. Obrigado, disse Álvaro. E dessa vez não era apenas agradecimento pela comida ou pelo teto. Era agradecimento por ser tratado como humano novamente. Dulce sorriu e foi para o quarto. Álvaro deitou no sofá, puxando o cobertor que ela tinha deixado ali. Era simples, mas era quente. E pela primeira vez em semanas, ele dormiu de verdade, sem culpa sufocando, sem frio cortando. Apenas descansou. Álvaro acordou com o cheiro de café. Por um instante, confuso, não soube onde estava. Então lembrou. O apartamento, Dulce, as meninas. Sentou-se no sofá e esfregou o rosto. Pela primeira vez em semanas, não sentia aquele peso esmagador no peito. Ainda estava lá, mas era mais leve, suportável. Dulce apareceu da cozinha segurando uma caneca. Bom dia. Dormiu bem? Melhor do que em muito tempo, respondeu Álvaro, aceitando o café. Obrigado. Por tudo. Não precisa agradecer, mas precisa fazer uma coisa por mim. O quê? Precisa ir ao hospital. Álvaro sentiu o estômago revirar. Eu não sei se consigo. Você consegue e precisa, disse Dulce sentando ao lado dele. Seu pai está lá e você precisa estar com ele. Nem que seja só para segurar a mão dele e dizer que você está ali. E se ele não acordar? E se for tarde demais? E se ele acordar e você não estiver lá? Respondeu Dulce. Você vai se arrepender para sempre. Álvaro sabia que ela estava certa. Sabia desde o começo, mas ouvir aquilo de outra pessoa dava força. Eu vou, hoje mesmo. Dulce sorriu. Ótimo. E depois você volta aqui e me conta como foi. Álvaro olhou para ela confuso. Você quer que eu volte? Claro. Onde mais você ia ficar? Mas você mal me conhece. Eu posso ser qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa. Você é alguém que salvou minha filha. E isso me diz tudo o que preciso saber. Algumas horas depois, Álvaro estava parado em frente ao hospital. Suas mãos tremiam. Ele quase desistiu 3 vezes antes de finalmente entrar. Subiu até o andar onde ficava a UTI. Tudo era familiar demais. As paredes brancas, o cheiro de desinfetante, o som dos monitores apitando em ritmo constante. Mas antes que pudesse chegar ao quarto do pai, alguém bloqueou seu caminho. Augusto. O que você está fazendo aqui? Perguntou o irmão mais velho, a voz baixa, mas cheia de raiva contida. Vim ver nosso pai. Depois de semanas desaparecido, depois de abandonar tudo, eu não abandonei. Eu só precisei de tempo. Tempo? Augusto deu um passo à frente. Você destruiu tudo, Álvaro. O pai está em coma por sua culpa. A empresa quase desmoronou porque você sumiu. E agora você volta aqui como se nada tivesse acontecido? Eu sei que errei. Eu sei que a culpa é minha, mas eu preciso vê-lo. Não, você não vai entrar lá. Você não pode me impedir. Posso sim, eu tenho procuração. Eu estou no comando agora.
e eu decido quem entra e quem não entra naquele quarto. Álvaro sentiu a raiva subir, mas também sentiu algo mais, uma clareza que não tinha antes. Você pode ter procuração, pode ter controle da empresa, pode ter tudo que sempre quis, mas ele ainda é meu pai, e eu vou vê-lo. Não vai. Augusto, por favor. A voz de Álvaro saiu mais suave. Eu sei que você está com raiva. Eu sei que você acha que eu não mereço estar aqui. E talvez você esteja certo. Mas ele é nosso pai. E se algo acontecer com ele, eu não vou conseguir viver com isso. Você também não. Augusto ficou em silêncio. Álvaro viu algo passar pelo rosto do irmão. Dor, medo, exaustão. Ele não está bem, disse Augusto finalmente, a voz falhando. Então deixa eu ficar com ele, pelo tempo que for. Não vou atrapalhar, não vou causar problemas. Só quero estar lá. Augusto olhou para o irmão por um longo momento. Então suspirou e saiu do caminho. 5 minutos. Obrigado. Álvaro entrou no quarto e sentiu o ar faltar. Lá estava Afonso, deitado na cama, conectado a diversos aparelhos. Parecia menor do que Álvaro lembrava, mais frágil. Ele se aproximou devagar e sentou na cadeira ao lado da cama. Pegou a mão do pai com cuidado, como se fosse quebrar. Oi, pai, começou ele, a voz trêmula. Eu sei que faz tempo, e eu sinto muito por tudo. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Álvaro. Eu estraguei tudo. Eu estava tão obcecado com o trabalho que esqueci do que realmente importava. E agora você está aqui por minha culpa. Ele apertou a mão do pai com mais força. Mas eu estou aqui agora. E não vou embora. Não importa quanto tempo demore. Eu vou ficar. Porque você sempre ficou por mim, sempre. E então algo aconteceu. A mão de Afonso se mexeu. Álvaro sentiu. Fraco, quase imperceptível. Mas se mexeu. Pai? Ele se inclinou mais perto. Pai, você está me ouvindo? Os dedos de Afonso apertaram levemente a mão do filho, e então, muito devagar, os olhos começaram a se abrir. Álvaro sentiu o coração explodir no peito. Pai! Enfermeira! Alguém! Ele está acordando! A equipe médica entrou correndo. Augusto apareceu na porta, os olhos arregalados. Todos se aproximaram enquanto Afonso abria os olhos completamente, piscando devagar. O médico fez os procedimentos de praxe, checando reflexos, pupilas, sinais vitais. Afonso estava confuso, desorientado, mas estava acordado. Quando finalmente ficaram sozinhos novamente, Afonso olhou para os 2 filhos. Sua voz saiu fraca, rouca. Álvaro, Augusto, a gente está aqui, pai, disse Augusto, segurando a outra mão do pai. Afonso olhou para Álvaro e apertou sua mão. Não, sua culpa. Álvaro não conseguiu segurar. Começou a chorar abertamente. Mas foi, pai. Foi minha culpa. Eu estava distraído. Eu estava no telefone. Acidente, interrompeu Afonso. Foi acidente. Eu perdoo você. E então ele olhou para Augusto também. Perdoo vocês 2. Augusto ficou confuso. Por que eu, pai? Porque vocês brigaram. Sei que brigaram. Mas são irmãos, família. Os 2 filhos se olharam. E naquele momento toda a raiva que Augusto carregava começou a derreter. Ele viu o irmão destruído, viu o pai acordado e entendeu que quase tinha perdido tudo por orgulho. Eu sinto muito, disse Augusto, olhando para Álvaro, por tudo que eu disse, por como eu agi. Eu também sinto, respondeu Álvaro. Afonso sorriu levemente e apertou as mãos dos 2 filhos. Família, repetiu ele, é o que importa. E ali, naquele quarto de hospital, uma família começou a se reconstruir. 2 semanas depois, Afonso teve alta do hospital. Ainda fraco, mas estável. Álvaro esteve presente todos os dias durante a recuperação. E pela primeira vez em anos, os irmãos não brigaram. Falaram, se entenderam. Começaram a reconstruir a relação que a competição e o orgulho tinham destruído. Mas mesmo com o pai recuperado, mesmo com a reconciliação com o irmão, Álvaro não voltou para a mansão imediatamente.
Ele voltava todos os dias para o apartamento de Dulce. Naquela tarde, ele chegou com uma sacola de pães e leite. Dulce estava na sala dobrando roupas limpas, enquanto as meninas desenhavam no chão. Trouxe o lanche, anunciou Álvaro, colocando a sacola na mesa. Você não precisava. Eu sei, mas quis. As meninas largaram os lápis de cor e correram para a cozinha empolgadas com o lanche. Dulce sorriu e fez sinal para Álvaro sentar. Como está seu pai? Melhor. Muito melhor. Os médicos ficaram impressionados com a recuperação dele. Que bom. Fico feliz por vocês. E eu fico feliz por estar aqui, disse Álvaro, e havia sinceridade absoluta na voz dele. Dulce parou de dobrar as roupas e olhou para ele. Você sabe que não precisa mais ficar aqui, né? Seu pai está bem. Você tem para onde ir. Eu sei, mas eu gosto de estar aqui, com vocês. As meninas voltaram correndo para a sala, cada uma com um pedaço de pão na mão. Beatriz pulou no colo de Álvaro sem cerimônia, como se ele já fizesse parte da rotina dela. Álvaro, você pode me ajudar a terminar o desenho? Claro. Enquanto ele desenhava com Beatriz, Luma se aproximou timidamente. Álvaro? Sim, Lu. Você vai embora? A pergunta pegou ele de surpresa. Ele olhou para a menina e viu preocupação genuína nos olhos dela. Por que você está perguntando isso? Porque todo mundo vai embora. Dulce sentiu o coração apertar. Sabia que Luma se referia ao pai. Mesmo depois de 3 anos, a ausência ainda doía. Álvaro se abaixou para ficar na altura de Luma. Eu não vou embora para sempre. Talvez eu precise voltar para minha casa, mas vou continuar vindo aqui, todo dia, se vocês quiserem. Promete? Prometo. Luma sorriu. Era um sorriso pequeno, mas era real, e isso bastava. Mais tarde, depois que as meninas foram dormir, Dulce e Álvaro ficaram conversando na sala. A televisão estava ligada em volume baixo, mas nenhum dos dois prestava atenção. Posso te fazer uma pergunta? Disse Álvaro. Pode. Por que você cursou arquitetura? Dulce sorriu, mas era um sorriso triste. Porque eu sempre amei construir coisas. Desde pequena, eu pegava caixas de sapato e fazia casinhas. Desenhava plantas de apartamentos imaginários. Sonhava em criar espaços que fizessem as pessoas felizes. E por que parou? A vida aconteceu. Engravidei no último ano. O pai das meninas faleceu. Não consegui concluir o curso. E depois, ninguém quis me contratar. Então fui fazer o que apareceu. Mas você não desistiu do sonho? Não dá para desistir de algo que está dentro de você. Eu só coloquei em espera. Álvaro ficou pensativo por um momento. Então tomou uma decisão. E se eu te oferecer uma oportunidade? Dulce olhou para ele confusa. Que tipo de oportunidade? A empresa da minha família tem um projeto social. Construção de moradias populares, reformas em escolas públicas, esse tipo de coisa. A gente precisa de arquitetos. E eu gostaria que você participasse. Dulce deu um sorriso triste. Álvaro, eu não terminei a faculdade. Eu não tenho diploma. Mas você tem conhecimento. E você tem paixão. O resto a gente resolve. Você pode terminar o curso com bolsa da empresa. E enquanto isso, pode trabalhar como assistente, aprendendo na prática. Dulce ficou em silêncio, processando. Parecia bom demais para ser verdade. Por que você está fazendo isso? Porque você me salvou, me tirou das ruas, me deu comida, abrigo e, mais importante, me deu esperança de novo. Deixa eu fazer o mesmo por você. Mas eu não preciso de caridade. Não é caridade. É oportunidade. Você merece isso. E mais. Dulce sentiu os olhos marejarem. Fazia tanto tempo que alguém acreditava nela. Tanto tempo que alguém via além da faxineira. Eu vou pensar. Pensa, mas pensa sério. Algumas semanas depois, Dulce aceitou. Começou devagar, trabalhando meio período enquanto ainda fazia faxinas para garantir a renda, mas aos poucos foi se envolvendo mais.
redescobrindo a paixão que tinha guardado por tanto tempo, e Álvaro estava lá, todos os dias. Não apenas como o homem que ofereceu a oportunidade, mas como alguém que realmente se importava. Ele ajudava as meninas com a lição de casa, levava pipoca nos finais de semana para assistir filme, consertava coisas que quebravam no apartamento. Dulce tentava não perceber, mas percebia a forma como ele olhava para ela quando achava que ela não estava vendo, a forma como sorria quando as meninas o chamavam para brincar, a forma como ele tinha se tornado parte da vida delas. E ela também estava se sentindo diferente. Algo crescia ali, devagar, como plantas crescem, sem pressa, mas com certeza. Uma tarde, Álvaro apareceu com uma caixa nas mãos e um sorriso misterioso. Tenho uma surpresa para vocês. As meninas correram, curiosas. O que é? O que é? Abram e vejam. Beatriz abriu a caixa e gritou de felicidade. Dentro estava um filhotinho caramelo, de olhos grandes e rabo abanando. Um cachorro! Luma congelou. Olhou para o cachorrinho e deu um passo para trás. Álvaro percebeu. Lu, vem aqui. Esse é diferente. Esse foi criado com amor. Ele não vai te machucar. Luma hesitou, mas então olhou nos olhos de Álvaro. Confiava nele. Devagar se aproximou. Estendeu a mão trêmula e tocou na cabeça macia do filhote. O cachorrinho lambeu sua mão e Luma sorriu. Pela primeira vez desde o incidente, sorriu para um cachorro. Ele gostou de você, disse Álvaro. Como vamos chamar ele? Perguntou Beatriz. Bolinha, gritou Luma, e todos concordaram. Dulce observava a cena com lágrimas nos olhos, não apenas porque as meninas estavam felizes, mas porque Álvaro tinha dado para elas algo maior que um animal de estimação. Tinha dado cura, tinha dado coragem. E naquele momento, Dulce soube. Soube que estava se apaixonando e não tinha mais medo disso. 6 meses se passaram desde aquela noite na praça. 6 meses desde que Dulce estendeu a mão para um estranho e mudou 2 vidas. Álvaro tinha voltado para a empresa, mas era diferente agora. Não era mais o homem obcecado por trabalho. Era presente, humano, ouvia as pessoas, fazia pausas para almoçar, desligava o telefone quando era importante. Augusto percebeu a mudança e, surpreendentemente, a apoiou. Os dois trabalhavam juntos agora, de verdade. Não como rivais, mas como irmãos. Afonso se recuperou completamente e voltou para casa. Os irmãos jantavam juntos, conversavam, riam. O velho empresário observava tudo com um sorriso tranquilo, sabendo que quase perdeu tudo para ganhar o que realmente importava. E em uma tarde de sábado ensolarado, Álvaro convidou Dulce e as meninas para conhecerem a casa onde ele cresceu. É grande demais, comentou Dulce quando o portão se abriu, revelando a mansão imponente e o jardim vasto. Concordou Álvaro, mas ultimamente está mais cheia. Afonso os recebeu na entrada com um abraço apertado. Augusto estava lá também, com a esposa e os 2 filhos. Pela primeira vez, as 2 famílias se encontraram. As crianças correram para brincar no jardim. Bolinha, que tinha crescido, mas continuava do tamanho perfeito para abraçar, corria atrás delas, latindo alegre. Dulce se sentou ao lado de Álvaro no terraço, observando a cena. Afonso e Augusto conversavam próximos, rindo de alguma piada interna. Você reconstruiu tudo, disse Dulce baixinho. Não sozinho. Você me ajudou. Você se ajudou. Eu só te dei um empurrão. Álvaro pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Dulce não puxou a mão. Apenas apertou de volta. Eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente. Então para de tentar, disse Dulce, virando-se para olhá-lo. Você já me deu oportunidade, já deu alegria para minhas filhas, já deu esperança para mim. A gente está quites. Não estamos, disse Álvaro, e havia algo diferente na voz dele, algo mais profundo, porque você me deu muito mais que isso. Você me deu uma razão para acordar todo dia,
Você me deu uma família. Dulce sentiu o coração acelerar. Álvaro, eu sei que é cedo. Eu sei que a gente ainda está conhecendo um ao outro de verdade. Mas eu sei o que sinto. E o que eu sinto é que você e as meninas são a melhor coisa que já me aconteceu. Dulce sorriu, os olhos marejados. Você também é a melhor coisa que aconteceu para a gente. Então a gente pode continuar? Devagar, no nosso tempo, mas continuar? Sim, a gente pode. Álvaro sorriu. Era um sorriso verdadeiro, completo. Ele se inclinou e beijou a testa de Dulce com carinho. Luma e Beatriz apareceram correndo, seguidas por Bolinha. Mãe! Mãe! Olha quanto espaço tem aqui! Dá para correr para todo lado! Gritou Beatriz empolgada. E tem uma piscina! A gente pode nadar? Perguntou Luma. Hoje não, amor. A gente não trouxe roupa de banho, respondeu Dulce. Mas podem vir outro dia, disse Álvaro. Podem vir sempre que quiserem. As meninas gritaram de felicidade e voltaram correndo para brincar. Afonso se aproximou, sorrindo para o filho. Posso falar com você um instante? Álvaro se levantou e os dois caminharam até o outro lado do jardim. Afonso olhou para o filho com orgulho. Você mudou, Álvaro, e mudou para melhor. Foi preciso cair para aprender a levantar direito. Não, foi preciso encontrar pessoas certas para te mostrar que valia a pena levantar. Álvaro olhou de volta para onde Dulce estava, conversando com a cunhada. As meninas brincavam felizes no gramado. Bolinha latia e pulava. Ela é especial, pai. Eu sei. Por isso não deixa ela ir embora. Não vou. Afonso colocou a mão no ombro do filho. Família não é poder, filho. Não é dinheiro, não é sucesso. Família é presença, é estar lá nos momentos bons e ruins, é segurar a mão quando está difícil, é rir junto quando está fácil. Eu entendo isso agora. Eu quase precisei morrer para você entender, brincou Afonso e os dois riram. Não foi engraçado na época, mas ensinou. E valeu. Eles voltaram para o grupo. A tarde avançou entre conversas, risadas e brincadeiras. Quando o sol começou a se pôr, todos se sentaram no jardim. Álvaro olhou ao redor. Seu pai, saudável e feliz. Seu irmão, reconciliado e presente. Dulce, a mulher que o salvou. Luma e Beatriz, as meninas que o ensinaram a ver beleza novamente. Bolinha, o símbolo da superação. E entendeu, finalmente entendeu, que aquele era o verdadeiro sucesso. Não estava nos contratos milionários. Não estava nos prédios que construiu. Não estava no sobrenome que carregava. Estava ali, naquele jardim, com aquelas pessoas. Estava na presença, na escolha de estar junto, na decisão de amar e ser amado. Álvaro pegou a mão de Dulce novamente. Ela encostou a cabeça no ombro dele. As meninas corriam perseguindo Bolinha. Afonso e Augusto conversavam sobre o futuro da empresa com leveza. E pela primeira vez em muito tempo, Álvaro se sentiu completo. Não porque tinha tudo, mas porque tinha o que importava. Família, amor, presença. E isso ele finalmente entendeu. Era mais valioso que qualquer fortuna do mundo. O sol se pôs completamente. As estrelas começaram a aparecer, uma a uma. E ali, naquele jardim, uma nova família se formava. Não de sangue, mas de escolha. E essas, muitas vezes, são as mais fortes. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.